da história, nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa para nós? Significa que hoje nós somos pessoas privilegiadas, porque nós não temos que ficar esperando, não sei, será que vem, será que não vem, disseram que vem, mas não sei se vem. Isso já acabou, já veio. O que nós precisamos agora é acreditar naquele que veio, é nos entregar àquele que veio, para que aquilo que ele veio fazer aconteça em nós. Por quê? Porque, é claro, Deus trabalha conosco. Jesus quer fazer parte da nossa história, mas não quer ser sozinho na história, e também não quer que nós sejamos sozinhos. Fazer história conosco. Tem 2000 anos que ele está fazendo história e continua fazendo história, e conta conosco para poder fazer uma história vitoriosa, uma história cheia de graça e cheia de bênção também. Jesus se apresenta na sinagoga de Nazaré e mostra qual é a diferença entre a espera dele e a presença dele. Qual é a diferença? O Espírito está sobre mim. Está sobre mim. Eu faço a diferença. Eu realizo aquilo que foi avisado, que foi publicado anteriormente, eu realizo. Então o Espírito está sobre mim, e nós cantamos até aí, que ele, como é que é? Me consagrou, o Espírito do Senhor, vamos lá o refrão? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor. Tá, então repousa sobre mim. Eu gostaria, eu acho que é importante que o Espírito repouse sobre a gente. Porque tem gente que não dá repouso para o Espírito, não. Dá muito trabalho para o Espírito. A gente tem que, ele precisa encontrar em nós um espaço favorável para que possa realizar a graça para a qual ele veio. Porque às vezes a gente é teimoso demais. Eu não vou falar de vocês, não, eu falo de mim. Eu sou teimoso. Às vezes o Espírito quer trabalhar, eu não deixo, né? Porque eu quero que o Espírito se adapte a mim. Não sou eu que procuro me adaptar àquilo que o Espírito quer realizar comigo, mas eu quero que realize o que eu quero. Então dou um trabalhão para o Espírito Santo, e de repente ele não vai ter repouso mesmo, né? Sobre mim. Esse repouso é uma missão, ele me enviou para quê? Para dilatar o reino de Cristo, né? E para dilatar o reino de Cristo é engrandecer, é ser mais, porque às vezes a gente olha aqui, essa coisa acontece em muito lugar. A gente, em vez de dilatar o reino de Cristo, a gente fica murchando o reino de Cristo, criando panelinha, grupinho, ficando querendo que as coisas sejam do jeito da gente, não do jeito dos outros. Isso aí é murchar o reino de Cristo e não dilatar. E a missão nossa é dilatar, é ser favorável para a dilatação do reino de Cristo. O texto do Evangelho vai dizer que essa dilatação do reino de Cristo, na verdade, é uma libertação. É uma libertação. Nós não nascemos para sermos prisioneiros nem do pecado, nem da morte, nem de nada que faz mal. Nós nascemos para viver. Então, não era mentira que eu estava falando, não, viu? Nós nascemos, temos essa vocação que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos pede. Então, a libertação, eu quero dizer, esse baú aqui traz história muito bonita, com certeza, mas traz história também dolorida. Nessa paróquia não foi sempre só alegria, não, foi choro também, foi encrenca também. Eu sei de algumas, não sei de todas não, mas sei de algumas que tem por aí, desentendimento e outras coisas mais. Então, nós só podemos celebrar nós só podemos fechar esse jubileu, jubilando, com muita alegria, se nós tivermos uma reconciliação bem feita. Celebrar o jubileu é trabalhar o perdão. Não tem festa sem perdão. É a gente conseguir sair daqui no dia de hoje, depois de um ano de trabalho, com o coração limpo, livre, sem peso, sem dor, sem ressentimento.
Tem algumas coisinhas por aqui, dessas misturas aí, que vão sendo purificadas, precisam ser purificadas. Nós queremos marcar o final desse jubileu de um jeito totalmente novo, limpo, livre, cheio de graça, e que a graça prevaleça sobre todas as dificuldades que nós encontramos no caminho. Dificuldade todo mundo tem. Deus não prometeu que a gente ia ficar sem dificuldade, não. Deus prometeu que Ele ia oferecer a mão dEle para a gente superar as dificuldades. E Jesus veio para dar essa condição para nós. Então, o convite que eu quero colocar aqui, insistir, é esse. Lá no texto do profeta Isaías, a gente não leu o texto do profeta Isaías, ouviu a leitura que o Lucas diz que Jesus fez do profeta Isaías. Mas no profeta Isaías tinha lá no finzinho do texto assim: eu vim anunciar o dia da vingança do Senhor. E Jesus, quando pegou o livro para ler, quando chegou na vingança, ele passou. Por quê? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não tem vingança, não tem troco para quem faz as coisas para a gente. Se tem troco, o troco é o perdão, é a misericórdia, é a bondade. Às vezes a gente fica falando assim: fulano merece isso, fulano não merece aquilo, e eu já me meto de juiz, já digo que serve o que não serve. Então, isso dificulta o Espírito trabalhar e dificulta a gente viver a dinâmica do Evangelho, mesmo como é apresentado por Jesus Cristo, a originalidade dele. Então, o desafio de riscar do nosso coração, ou de tirar, desgrudar de dentro do coração e da cabeça da gente, essa história de vingança, essa história de vai me pagar, e essa história de que quando não vai me pagar, que Deus cobre dele, já que eu não dou conta, né? O Deus de Jesus Cristo não é o Deus da vingança, é o Deus da salvação, da graça, do perdão, da misericórdia. Nós sabemos disso, mas nós somos teimosos e às vezes não damos condição para que isso aconteça dentro de nós. Nós estamos aqui num momento privilegiado, não é só porque estamos celebrando 50 anos da Paróquia São Sebastião, mas estamos celebrando a Eucaristia, a presença real de Jesus com o Espírito Santo, com o Pai aqui, para nos dar a condição de viver na felicidade, para viver na bênção, para viver na graça, para viver uma vida nova. É possível isso hoje, aqui, agora, mas é preciso que eu, que você, que cada um de nós ofereça dentro de mim, dentro de você, essa condição. E então nós podemos dizer que estamos celebrando um jubileu, que estamos nos alegrando, que somos felizes e que essa felicidade é duradoura, não termina depois da celebração, não termina hoje, não termina esse ano, ela vai estar conosco e nos acompanhar, e nós seremos pregadores, anunciadores para quem quer que nós possamos encontrar pelo caminho, hoje, amanhã e sempre, com alegria, com satisfação de ser o que somos, cristãos, membros de uma comunidade paroquial São Sebastião, membros de uma comunidade cristã e prontos para dar testemunho da nossa esperança, da nossa fé, e mais do que isso, da nossa experiência, da atuação, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então, esse é o convite, e eu creio que com esse convite nós podemos fazer um caminho, e esse caminho não se esgota nunca e não termina nunca, porque o caminho da graça transcende a história, entra pela eternidade afora, sem nenhum dia marcado para ter limite de finalização. Então,
E, por fim, em nome da província dos Capuchinhos do Brasil Central, eu quero dizer a vocês que somos muito agradecidos pela correspondência que essa comunidade deu àqueles que se sucederam na coordenação dessa comunidade. Começando pelo Frei Romualdo, as fotos andaram por aí todas, eu não lembro todos, mas alguns rostos estão aí, né? Voltado para vocês, outros já não estão mais, alguns faleceram, mas eu posso dizer que daqueles com os quais eu caminhei e participei da caminhada, eles são muito agradecidos e se sentiram muito acompanhados, porque a comunidade, a paróquia São Sebastião, não é uma paróquia que só dá serviço, é uma paróquia que quer servir. E isso faz uma diferença muito grande para quem acompanha, quem coordena, quem está à frente da comunidade. Eu peço que vocês continuem assim. E continuem assim, pensando na vossa comunidade e pensando em muitas outras comunidades, com esse espírito de dilatar o reino de Cristo. Um espírito missionário. Olhando para outras comunidades mais necessitadas, carentes e outras ainda que não têm a felicidade de ter alguém para acompanhá-las como vocês têm. Então, na oração, na contribuição, no serviço, na doação, muito obrigado. Nós crescemos com vocês e vocês crescem conosco e nós queremos continuar nesse laço de mútua responsabilidade para construir o bem comum, o bem de todos, o bem do reino de Deus. Muito obrigado, minha gente. Então, já que batemos palmas, é porque nós dizemos que sim. E se dizemos que sim, vamos ficar de pé e dizer isso na nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós estamos agradecendo, mas a gente tem uma mania de pedir também, né? Agradece e já pede, e pede e agradece. Nós, para não perder o costume, né? Vamos fazer também as nossas preces, em comunhão com as comunidades todas que constituem esta paróquia São Sebastião. Apresentamos ao Senhor as necessidades e também a nossa gratidão. Respondendo, obrigado, Senhor. Pelos freis capuchinhos, que há 50 anos reúnem com amor o povo de Deus desta paróquia, na escuta da palavra, na comunhão fraterna e na Eucaristia, rezemos. Obrigado, Senhor. Pelos 50 anos de graça, perdão e evangelização em nossa paróquia, rezemos. Obrigado, Senhor. Pelas irmãs franciscanas do Coração de Maria, há um ano entre nós, contribuindo na evangelização e na partilha do carisma franciscano, rezemos. Obrigado, Senhor. Por todos os grupos pastorais, movimentos e organismos que trabalham pela concretização do reino de Deus, rezemos. Obrigado, Senhor. Pelas famílias que constroem a paz através de suas relações fraternas, no dia a dia, rezemos. Obrigado, Senhor.
por todos os nossos irmãos e irmãs